Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma dica de Excel. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma análise completa de fatura de cartão de crédito utilizando o Excel. Isso vai ser muito útil para que você economize bastante dinheiro aí todos os meses e tenha uma visão completa aí das suas faturas, tudo bem? Além do mais, você vai aprender a criar lógica aqui por trás desse dashboard. Veja que quando eu seleciono, todos os gráficos são alterados e me mostram os valores exatos do que eu quero, de forma bem detalhada e direta, ok? Então, por exemplo, aqui quando eu seleciono os meses, olha só, as informações também são alteradas, me mostrando exatamente o que eu preciso saber. Tudo bem? Vou te mostrar como criar tudo isso aqui do zero a partir de agora. Então, se inscreve no canal e deixa o seu like aí para me ajudar também. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou reduzir essa tela. Logo mais, eu vou te mostrar como deixar essa tela do Excel maior para que você tenha uma visualização mais ampla, tá? Mas isso daqui a pouco. Bom, aqui eu tenho os dados e nesses dados eu tenho a primeira coluna de data da compra, a descrição, valor dessa compra, quantas parcelas foi, a categoria, se é alimentação, combustível, despesa de veículo ou qualquer outra, tá? E eu tenho o valor da parcela aqui. Então, se eu comprei, o valor total da compra é R$ 307, foi em duas parcelas, logo o valor dessa parcela vai ser R$ 153,50. Nessa coluna aqui eu tenho o status, se foi pago ou se está devedor, tá? E aqui automaticamente vai puxar o mês da primeira coluna. Então, se eu digitar, por exemplo, aqui, ó, 1/5/2023, automaticamente aqui na última coluna, veja que apareceu o mês de maio, tá? Vou pressionar Ctrl Z para voltar para janeiro e tá lá. Então, essa aqui é a nossa base de dados. Porém, ela não estava toda formatada assim, ó, bonitinha, todas as cores, tá? Ela estava dessa maneira aqui, ó, bem crua, da forma que você está visualizando agora. Então, vou te mostrar tudo exatamente aqui do zero de como nós vamos fazer, tudo bem? Então, para a gente deixar dessa forma que está aqui, esse aqui é o meu gabarito. Veja que eu criei, então, a base de dados bem crua para nós fazermos aqui do zero, tudo bem? Aqui eu tenho uma aba de análise, onde nós vamos criar todos os gráficos para que a gente utilize no dashboard. E aqui, por fim, é onde nós vamos montar esse dashboard com todas essas análises, tá bom? Bom, voltando então aqui nos meus dados, aí no seu computador você vai fazer exatamente isso, tá? Então, digita aqui, ó, data da compra, depois uma coluna de descrição, valor, parcelas, categoria e o valor da parcela. Tudo bem? Então, eu vou apagar aqui essa linha. Ó, vou até copiar aqui, ó, só para a gente visualizar. Então, vou lançar exatamente isso aqui para você identificar o que você vai fazer exatamente aí. Então, olha lá, ó, dia 1/1/2023, a descrição foi uma compra no mercado, o valor de R$ 307, foi em duas parcelas, a categoria é alimentação e o valor da parcela, aqui nessa coluna você vai fazer o seguinte, ó, digita igual o valor dessa compra, que é R$ 307, então você clica ali na célula e divide por 2, que são duas parcelas. Pressiona Enter e olha só, automaticamente aqui já vai puxar o valor da parcela, que é R$ 153,50,
ou seja, 307 dividido por 2. Tudo bem? Aqui você clica na célula e no canto inferior direito, quando eu passar o mouse aqui, ó, nessa bolinha verde, ó, ele vai formar uma cruz. Feito isso, você arrasta aqui para baixo, ó, clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta para baixo e ele vai puxar todas as fórmulas aqui para você, tá? Ou você pode clicar e dar 2 cliques, ó. 2 cliques, fazer de novo, ó. 2 cliques, tá lá. Ele já puxa a fórmula para as demais aqui embaixo. Feito isso, explicado a minha base de dados, eu sei que é muito detalhe, mas é necessário que eu te direcione dessa forma para você entender todo esse conceito aqui. Eu vou clicar em qualquer célula, desde que seja dentro aqui da minha tabela. Ó, cliquei em qualquer célula, vou lá na guia, página inicial, e aqui ao lado direito, no grupo de estilos, ó, onde eu estou passando o mouse, eu vou escolher essa opção aqui, ó, formatar como tabela. Vou clicar aqui e dentre essas formatações eu tenho várias. Eu tenho esse quadrante aqui de cores mais claras, médias e mais escuras. Eu vou escolher essa opção aqui e veja que quando eu cliquei, ele já selecionou toda a tabela, toda a minha base de dados aqui automaticamente. Tudo bem? E veja o seguinte, ó, abriu essa caixinha aqui que eu posso mover para lá e para cá. E aí ele tem essa informação aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalhos. Aqui está marcado que sim, minha tabela tem cabeçalhos. E realmente tem, que é o que? A data da compra, a descrição, o valor, parcelas, categoria e o valor da parcela. Tudo bem? Por isso que eu deixei marcado aqui, ó. Caso a minha tabela não tivesse cabeçalho, eu simplesmente desmarcaria. Perfeito? Então, vou pressionar OK e olha só, ele formatou de forma aqui bem rápida, instantânea, a minha base de dados. Perfeito? Se eu verificar com o meu gabarito, aqui na última coluna eu tenho o mês, tudo bem? Então, é o que eu te mostrei. Toda a data que eu digito aqui na primeira coluna, automaticamente, na última coluna, ele puxa o mês aqui. Então, vamos fazer isso agora. Eu vou clicar aqui nessa primeira linha, ó, vou clicar em cima do numeral 1. E aqui embaixo, quando formar essa cruz, eu arrasto um pouco para deixar essa coluna mais larga, tá? Maior aqui para visualização. Aqui depois dessa opção de valor da parcela, eu vou digitar aqui na frente, ó, mês, pressiono Enter e pronto. Automaticamente ele já criou essa coluna de mês aqui para mim. E aí eu quero automaticamente que ele puxe o mês da data que se encontra na primeira coluna. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar a função texto aqui no Excel, tudo bem? Então, vou digitar igual, texto, abro parênteses, e o primeiro argumento que ele vai me pedir é o valor. O valor nada mais é do que a data que eu tenho aqui na primeira coluna. Então, vou clicar ali, ó, 1º de 2023, ponto e vírgula, e olha só, ficou em negrito aqui, ele está me pedindo o segundo argumento, que é formato de texto. Formato de texto vai ser o seguinte, ó, igual texto. Então, eu cliquei na célula, ponto e vírgula, abro aspas duplas e vou digitar 4 vezes o M de mês. Fecho aspas, parênteses e pressiono Enter. E tá lá. Automaticamente ele puxou aqui, ó, todos os meses que se referem à data que eu tenho ali na primeira coluna. Perfeito? Mas eu quero deixar essa informação aqui de mês com a primeira letra em maiúsculo. Então, como que eu faço isso? Eu vou entrar nessa fórmula. Então, vou lá na caixa de
fórmula lá em cima. Então aqui, ó, depois do sinal de igual, eu vou digitar PRI maiúscula. Só de digitar PRI, PRI, eu já consigo visualizar aqui, ó. Ele puxa algumas fórmulas. Eu quero essa aqui, PRI maiúscula, PRI ponto maiúscula. Então eu pressiono Tab no meu teclado e ele vai puxar essa fórmula. Agora eu vou lá no final, depois desse parêntese vermelho, e coloco mais um parêntese. Pressiono Enter e olha só, agora sim a primeira letra ficou em maiúsculo aqui nessa coluna de mês. Bom, aqui está pronta a nossa análise aqui, a nossa formatação, aliás, né, de base de dados está feita. Agora eu preciso começar a analisar, criar os gráficos que eu quero referente a esses dados. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou ocultar esses dados aqui de análise e vou deixar somente o dashboard. Vou voltar o filtro aqui, ó. Tá lá. Bom, eu vou fazer o seguinte então. A princípio eu tenho aqui duas imagens, ó. Aqui ao lado esquerdo eu tenho essas duas imagens de cartões. Então o que eu fiz para pegar essas imagens? Eu fui no Google e digitei cartão Nubank. E aí eu copiei e colei aqui, tudo bem? Então aqui eu só vou copiar, ó. Seleciono um, Ctrl, clico no outro, Ctrl C. Aí eu vou jogar aqui na aba de análise. Aliás, eu vou jogar aqui na aba de dashboard, já, para deixar aqui, ó. Perfeito? Lembrando que essa imagem ou qualquer outra do seu banco, você acessa aí o Google, digita lá cartão e o nome do seu banco, você clica com o botão direito, copiar e cola aqui. Perfeito? Então tá lá, colei a imagem aqui, no meu gabarito tem essas informações, e aí eu vou fazer o seguinte, veja que eu tenho um valor aqui, que é o valor em aberto, ó, 32.800, e aqui embaixo, no verso do cartão, eu tenho o total de gastos, 66.026. Conforme eu escolho aqui a categoria, os valores mudam, ó. Veja ali no cartão e ele vai alterando. Então, isso aqui é uma caixa de texto. Eu vou te mostrar agora como montar isso, tá? Então, aqui no dashboard, eu vou lá na guia Inserir. Ao lado direito, na penúltima opção, ó, eu tenho texto. Texto, e aqui eu tenho caixa de texto. Então, vou clicar aqui. E veja que quando eu volto para a planilha, ele tem uma cruz ao contrário aqui, ó. Tá vendo? Quando eu posicionar aqui em cima, clicar com o botão esquerdo, vai ficar um X. E aí eu só arrasto e dimensiono da maneira que eu quero. Então eu dimensionei dessa maneira, solto o mouse, olha só, ele montou uma caixa de texto ali para mim. Eu vou clicar fora, veja que saiu a seleção. Agora eu posso clicar mais uma vez lá, bem na borda, até que selecione, ó, selecionou a imagem, eu quero somente a caixa de texto. Então, vou clicar aqui na caixa de texto, agora sim, ó. Clico mais uma vez para tirar aquele pontinho que estava piscando e olha só, Ctrl C, Ctrl V. Agora eu clico e arrasto aqui para baixo e posiciono onde eu quero. Nessa bolinha aqui eu posso aumentar. Tá lá. Eu criei então uma caixa de texto aqui para colocar nesse cartão diverso e eu já tenho uma caixa de texto aqui nesse cartãozinho que é a parte da frente ali do cartão. Tudo bem? Assim como eu tenho aqui, ó, exatamente no meu gabarito. Perfeito? Então vamos analisar isso aqui. Nesse dashboard, o valor em aberto ele se encontra aqui nessa primeira opção. Então vamos analisar isso. Aqui na minha tabela de dados, eu vou fazer o seguinte, vou clicar em qualquer célula aqui dentro
vou acessar a guia inserir e aqui ao lado esquerdo, na primeira opção, eu tenho tabela dinâmica. Ó. Clico aqui em tabela dinâmica, da tabela intervalo e olha só, vai abrir essa caixinha aqui de tabela dinâmica para que eu escolha o destino que eu quero inserir essa informação. Então, eu vou marcar essa segunda opção aqui, planilha existente, e escolher aqui, ó, clicando nessa seta, qual planilha existente eu quero colocar essa tabela dinâmica. Essa planilha é a análise 2, que eu vou criar todos os gráficos, tudo bem? Então, eu vou escolher uma célula aqui, vou escolher essa célula, pressiono Enter, Enter novamente, e olha só, ele criou a tabela dinâmica aqui para mim. Eu vou fechar isso aqui porque, a princípio, geralmente ele vai criar dessa maneira aqui, ó. Então, para você, caso apareça somente dessa forma, você clica com o botão direito aqui dentro, vai na última opção, mostrar a lista de campos, e olha só, lá ao lado direito, ele vai mostrar aqui todos os campos que você tem. Então, você tem aqui, ó, data da compra, descrição, valor, parcelas e assim por diante. O que significa isso aqui? Isso aqui nada mais é do que o seu cabeçalho que você tem na base de dados, que é a data da compra, descrição, valor, parcelas e o restante aqui. Então, tudo isso já está aqui, ó. E aqui ao lado direito, nós temos o campo de filtro, coluna, linha e valores. Eu vou te mostrar alguns exemplos aqui de como funciona. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui ao lado esquerdo, quando eu passo o mouse, fica um X. Se eu pegar o valor, clicar com o botão esquerdo e arrastar e soltar aqui embaixo, ó, no campo de valores, eu vou ter uma soma, o total dos gastos da minha fatura, que vem daqui, ó, dessa planilha, tá? Dessa coluna valor. Então, ele já faz automaticamente uma soma aqui para mim. Então, veja que 66.026 é o total de todos os gastos do ano inteiro. Perfeito? Bom, feito isso, se eu pegar, por exemplo, a categoria, arrastar e soltar aqui em linhas, ó, automaticamente ele mostra para mim agora o total que eu tenho de gastos em alimentação, o total que eu tenho em combustível e assim por diante. Tudo bem? Se eu pegar aqui, ó, categoria, eu soltei em linhas e arrastar para cima e colocar aqui em colunas, olha só o que ele vai fazer. Ele vai colocar em colunas todas as categorias, embaixo aqui a soma total de cada uma delas. Então veja como a tabela dinâmica é inteligente, tudo bem? É muito potente e realmente vai te impressionar. Então, vou clicar aqui, voltar para os campos da tabela dinâmica e agora eu tenho o seguinte. Eu tenho o campo filtros. Se eu arrastar a categoria agora para filtros, olha só, eu vou ter a soma, o total de todos os gastos. E aqui em cima eu posso selecionar a categoria, vou colocar combustível, clicar em OK, ele vai dar o total de gastos de combustível do ano inteiro. Lembrando que tudo isso está vindo aqui, ó, da minha base de dados. Lembrando também que aqui eu lancei dados fictícios de janeiro a dezembro. Talvez você não tenha, nesse momento, todos os dados do ano inteiro, a não ser que você queira lançar aí dados de anos anteriores, você pode também, e aí vai dar certo, tudo bem? Então, os dados estão vindo aqui dessa minha base. Bom, feito isso, vejo que os campos aqui da tabela dinâmica sumiram do lado direito, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima, e lá embaixo, na última opção, eu tenho mostrar campos. Ó. Vou fechar de novo e com o botão direito, lá embaixo, na última opção, eu tenho mostrar lista de campos.
Se eu clicar ali, a tabela vai voltar a ficar visível aqui para mim. Perfeito? Bom, então eu te mostrei filtros aqui em colunas, em linhas, e é isso. Se eu clicar aqui em categoria e arrastar para fora, ó, vou arrastar aqui para fora e soltar, ele vai tirar para mim e vai permanecer somente o valor que está aqui embaixo, ó, a soma de valor. Se eu clicar em soma do valor e tirar isso, a tabela dinâmica vai ficar zerada aqui, vai ficar em branco para que eu possa, enfim, fazer outra análise. Perfeito? Então, vou fazer o seguinte. Se eu quero aqui, no meu gabarito, tem aqui valor em aberto, o total em aberto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o valor, arrastar aqui para o campo de valores, e ele vai fazer uma soma total desses valores. Então, 66.026. Porém, eu quero saber o que está em aberto. Então, eu venho aqui, ó. Eu sei que na minha base de dados eu tenho uma coluna de status, que na verdade nós não colocamos, ó. Aqui no meu gabarito, antes da coluna de mês, eu tenho uma coluna de status. Então, eu posso até fazer o seguinte, ó. Vou copiar. E aqui na minha segunda base de dados, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui na minha segunda base de dados, eu vou colar todas essas informações para que a gente utilize aí enfim, os mesmos dados. Então, criei lá, ó. Vou digitar status. Quando eu crio uma nova coluna na minha base de dados, como é esse caso, eu posso fazer o seguinte. Aqui na minha tabela, veja que não vai aparecer status, ó. Eu tenho parcelas, categoria, valor da parcela, mês, porém os status eu não tenho. O que eu preciso fazer? Eu posso ir lá na guia dados, lá em cima, ó, guia dados. Aqui em consultas e conexões, eu vou ter essa opção aqui, ó, atualizar tudo. Se eu clicar aqui, eu escolho atualizar tudo e olha só, agora sim, status já está visível lá embaixo nos campos da minha tabela dinâmica. Então, eu posso pegar status e colocar em filtro. Por que eu coloquei status em filtro? Porque eu quero escolher o que está com saldo em aberto, saldo devedor, para que eu ache exatamente esse valor aqui do meu gabarito, ó, 32.806, tá? Bom, então vou voltar aqui, ó, vou clicar na seta e vou escolher saldo, o devedor, opção devedor, clico em OK, tá lá, 32.806. Vamos ver se bateu, 32.806, exatamente isso aqui, ó. Então, esse aqui é o meu saldo devedor. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar o total de gastos, ó, que está aqui nesse cartãozinho de baixo, 66.026. Como que eu faço isso? Vou criar novamente uma tabela dinâmica. Então, vou sempre te mostrar como criar essa tabela dinâmica para que você, de forma fixa, entenda como fazer isso, tá? Então, pode ser um pouco repetitivo, mas vai valer a pena. Então, eu clico aqui dentro da minha base de dados, vou lá na guia inserir, lá em cima, e aqui ao lado esquerdo, tabela dinâmica, ó. Cliquei aqui, tabela dinâmica, tabela intervalo, vou escolher essa segunda opção, planilha existente, clico aqui nessa seta e vou colocar essa segunda tabela dinâmica aqui nessa célula aqui de cima, ó. Então, eu só clico na célula, pressiono Enter, tá lá a minha segunda tabela dinâmica. Um fator importante para que a gente não se perca no momento de fazer as conexões ali no dashboard é o seguinte, é renomear essas tabelas dinâmicas. Então, nessa primeira que eu criei, eu vou clicar aqui em qualquer uma dessas partes em azul, tá?
E veja que quando eu clico ali, lá em cima, nas minhas guias, eu tenho aquela opção lá que está marcado, ó, análise de tabela dinâmica, e a última eu tenho design. Veja que quando eu clico fora da minha tabela, aquelas duas opções elas não estão disponíveis. Então, só quando eu clico dentro da tabela, lá em cima vai aparecer análise de tabela dinâmica e design, que são duas opções muito importantes que nós vamos utilizar para a criação dessa lógica, dessa inteligência do dashboard aqui. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, cliquei lá do lado esquerdo, lá em cima, tabela dinâmica, eu tenho essa opção aqui, ó, nome da tabela dinâmica. Então, vou apagar isso aqui, vou selecionar, vou digitar o seguinte, saldo devedor, ó, saldo devedor. Pronto. Agora, se eu clicar aqui em cima, acessar a guia análise de tabela dinâmica e verificar aqui, ó, o nome da minha tabela é saldo devedor. Isso vai ser muito importante, você vai entender o porquê disso daqui para frente. Bom, então vamos para a nossa segunda opção aqui, nossa segunda tabela dinâmica. Agora eu quero o valor total de todos os gastos que estão inseridos lá na minha base de dados. E eu já te mostrei como a gente faz isso. Ó. Aqui ao lado direito, nos campos da tabela dinâmica, onde eu estou movendo, nós temos todas as opções que estão na nossa base de dados. Então, o que eu quero? Eu quero o valor total da minha fatura. Então, o que eu faço? Clico aqui em valor, arrasto para valores e olha só, ele vai trazer automaticamente a soma de todas aquelas faturas. 66.026. 66.026, perdão. Tudo bem? Então, está aqui o total da minha fatura. Vou renomear essa tabela dinâmica. Então, guia análise tabela dinâmica, do lado esquerdo, ó, total da fatura. Pressiono Enter, perfeito, tá lá. Se eu acessar o meu gabarito, né, o meu dashboard, então eu já achei ali o valor em aberto, o total da minha fatura, e agora nós vamos criar todos os gráficos. Vamos iniciar então pela média por categoria, esse gráfico aqui, ó. Então, sempre quando eu seleciono o mês que eu quero analisar, a média da categoria vai sendo alterada. Então, como que funciona isso? Por exemplo, ó, selecionei agosto. Em agosto, ele está mostrando que em combustível eu tive uma média de gasto de R$ 298,67. Se eu escolher, por exemplo, dezembro, agora eu vejo que a média de gasto em combustível foi de R$ 229,75. Então, olha só como é interessante esse tipo de análise. Veja que em janeiro, combustível também ficou em primeiro lugar, com uma média de gastos de 286,20. Perfeito? Então, eu vou tirar esse filtro aqui, vou te mostrar depois como cria exatamente essa tabelinha aqui, tá? Eu vou tirar aqui para ele voltar todos os dados. Bom, então aqui eu quero a média por categoria, eu vou fazer isso agora lá na minha aba de análise. Vou fechar essa tabela dinâmica, acessar a minha planilha de dados e aqui eu vou guia inserir, tabela dinâmica, tabela intervalo, planilha existente, terceira vez que eu estou te mostrando isso, seleciono a seta e vou colocar essa terceira tabela dinâmica aqui nessa célula. Ó. Pressiono Enter, duas vezes, tá lá. Ele criou uma terceira tabela dinâmica em branco aqui para mim. Se eu quero a média por categoria, então o que eu vou precisar nessa situação?
eu vou precisar aqui de listar todas as categorias em linhas e o valor total ali no campo de valores. Então, eu vou pegar aqui, ó, categoria, vou arrastar e soltar aqui em linhas, e olha só o que aconteceu. Ele colocou todas as categorias, cada uma delas, em linhas aqui para mim. Agora eu pego o valor, e cuidado para não pegar, ó, nós temos valor e valor da parcela, tudo bem? Eu quero o valor total. Então, vou pegar esse campo aqui, ó, valor, arrasto e solto ali no campo de valores da tabela dinâmica aqui em cima. E olha só, ele trouxe o total que eu tenho de gastos em alimentação, combustível, faculdade, lazer e as outras categorias, tá? Então já somou aqui automaticamente. Posso fechar aqui nesse X os campos da tabela dinâmica e agora eu vou tirar esse total geral aqui, ó. Esse total geral no momento não interessa para nós. Nós já temos esse total aqui em cima, tá? Que é o total de gastos. Veja que ele bate realmente 66.026. Para tirar esse total geral, eu clico aqui dentro, acesso a guia Design, a última guia lá em cima, e lá do lado esquerdo, na segunda opção, totais gerais, eu vou clicar aqui, ó, desabilitado para linhas e colunas. Clico aqui e olha só, tirou aquele total geral para mim. Agora eu vou tirar essa opção aqui de vazio, ó. Clico aqui nessa seta, vou desmarcar vazio, ok, beleza. Agora eu tenho todas as categorias e o total de cada uma delas, quanto gastou em cada uma dessas categorias. Tudo bem? Feito isso, vou voltar aqui no meu gabarito. Então eu tenho um gráfico de barras para essa análise, tá? E ele mostra sempre do maior valor para o menor. Eu vou te mostrar exatamente como criar isso. Bom, vou clicar aqui em uma célula em branco, vou na guia inserir e ao lado direito, no grupo de gráficos, ó, grupo de gráficos, eu tenho, enfim, várias opções de gráficos. Vou escolher essa opção aqui de gráfico de colunas ou de barras, ó, e aí tá aqui embaixo, ó, barra 2D. Vou clicar aqui e o meu gráfico a princípio tá assim, todo em branco, sem nenhuma informação. Para que eu insira informações aqui, eu vou clicar dentro dessa área em branco com o botão direito, ó, botão direito, e vou escolher essa opção aqui, ó, selecionar dados. Quando eu clicar em selecionar dados, ele vai abrir essa caixa para mim. Eu vou clicar aqui em adicionar ao lado esquerdo, tá? Aqui é onde nós vamos adicionar os valores dessas categorias. Então, ó, adicionar. E aí ele vai abrir mais uma caixinha com o nome da série e o valor da série aqui embaixo. O nome da série não interessa muito para nós. Eu vou só apagar esse campo aqui embaixo de valores da série. Ó, apaguei. Vou arrastar essa caixinha um pouco para baixo. E aqui em valores da série, o que eu preciso? Exatamente todos esses valores que estão aqui, ó, ao lado direito. Então eu clico, arrasto até aqui no final, ó, e solto. Automaticamente ele já cria o gráfico ali embaixo para mim, tá? Ou eu posso clicar na primeira linha, Ctrl Shift, seta para baixo, também vou conseguir selecionar ali normalmente. Pressiono OK, ele vai voltar aqui para essa tela, vou arrastar um pouco aqui para a esquerda, e aqui ao lado direito, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho os rótulos do eixo, ou seja, os nomes ali de cada categoria. Veja que está ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou clicar aqui em editar e aí eu vou selecionar lá, ó, desde alimentação até vestuário. Aí, se eu perceber,
Perceba que no gráfico já apareceu ali, ó, o nome de cada categoria e a barra conforme os valores de cada uma delas. Vou pressionar OK, OK novamente. Está aqui meu gráfico relacionado ao gasto total por categoria está criado. Tudo bem? Eu vou reduzir o tamanho desse gráfico aqui, só posicionar, e vou deixar dessa maneira aqui, ó. Vou pressionar Ctrl B para salvar esse arquivo, Ctrl B de bola, tá? Então salva aí o seu arquivo também. E tá lá, o meu primeiro gráfico está criado, que é esse gráfico aqui, ó. Todas as formatações, as cores, nós também vamos ver, eu vou te mostrar exatamente como chegar nesse resultado aqui. Mas a princípio, primeiramente, nós vamos fazer aí toda essa análise, tá bom? Então, olha só, vou voltar aqui na minha análise, aliás, aqui mesmo no dashboard, e agora eu tenho uma análise aqui de devedor versus pago em percentual. Então, veja que está praticamente ali meio a meio, e eu vou fazer essa análise agora. Para isso, eu preciso fazer o seguinte, ó. Vou criar mais uma tabela dinâmica. Pela milésima vez, você já está careca de saber como cria uma tabela dinâmica, ó. Clico aqui dentro, guia inserir, tabela dinâmica da tabela intervalo. Vou escolher aqui, ó, planilha existente, clico na seta e vou colocar essa tabela dinâmica aqui nessa célula K1. Pressiono Enter 2 vezes, tá lá. Ele abriu aqui em cima, mas eu posso mover essa tabela dinâmica. O seu provavelmente deve estar fixo dessa maneira aqui, ó. Deixa eu só voltar. Deve estar aqui no canto. Para que você mova essa tabela dinâmica, ó, basta clicar com o botão esquerdo e arrastar aqui para o lado, ó. Você consegue mover ela, tá? Assim como reduzir o tamanho, tá bom? Vou deixar aqui, tá lá. Bom, eu quero então o percentual do que foi pago com o que está de saldo devedor. Então eu vou clicar aqui em valor, arrastar para valores, aqui em cima, valores, e eu tenho o valor total de 66.026, que é o que nós já descobrimos aqui nessa opção aqui, ó. Perfeito? E agora nós vamos utilizar a função de filtro que eu te mostrei lá no início, que é esse primeiro campo aqui em cima, ó, aquele primeiro campo ali em cima. Então, se eu quero descobrir o que está devedor, por exemplo, o que eu faço? Que é até o que nós colocamos aqui, ó, nessa primeira parte. Eu vou fazer o seguinte, ó, status. Eu vou pegar status e colocar aqui em filtro. Então, vou voltar aqui, agora sim. Vou colocar status, ó, arrastar para filtros, e aqui eu vou ter a seta para escolher devedor. Clico em OK, tá lá. O meu saldo devedor é esse aqui, de 32.806. Tudo bem? Vou fechar essa tabela dinâmica e como eu quero descobrir agora o saldo que foi pago, eu não preciso exatamente criar outra tabela dinâmica, ou seja, acessar minha base de dados, clicar aqui em inserir tabela dinâmica. Eu posso simplesmente copiar aqui, ó, dessa maneira, Ctrl C, Ctrl V, e agora aqui no filtro eu escolho pago. Clico em OK, agora sim eu tenho o valor que está devedor e o valor que está pago. E agora vamos criar esse gráfico aqui, ó, o gráfico de pizza, de saldo devedor e saldo pago. Lembrando que quando eu seleciono os meses, ó, esse percentual ele vai mudando, ó. Então, em abril, por exemplo, eu tive 74% pago e 26% de saldo devedor. Tudo bem? Conforme eu escolho os meses, os dados vão se alterar. Então, eu vou acessar aqui a minha análise
E para inserir esse gráfico de pizza, eu vou lá na guia inserir, aqui ao lado direito, no grupo de gráficos, eu tenho essa opção de inserir gráfico de pizza ou de rosca. Então nós vamos clicar na seta, escolher essa primeira opção aqui, ó. O gráfico vai vir em branco. Clico com o botão direito, selecionar dados. E aí, aqui já abriu para mim uma opção de série. Então, o que eu faço? Posso clicar aqui nessa série e editar para colocar os dados. Mas como eu te mostrei como faz do zero, então vou remover e vou fazer assim como nós criamos o primeiro gráfico aqui. Ó. Então, vou adicionar aqui, ó, clicar em adicionar. E aqui em valores da série, aqui embaixo, eu vou apagar esses dados, vou clicar na seta, ou eu posso não precisa clicar aqui nessa seta, tá? Ao lado direito. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, no gráfico de pizza eu vou selecionar esses dois valores aqui. Então, como que eu faço para selecionar dois valores que estão em células diferentes aqui no Excel? Eu vou clicar aqui nesse primeiro valor, seleciono Ctrl no meu teclado, Ctrl, e clico no segundo valor. Pressiono OK e olha só, ele criou o gráfico ali para mim, tá? A mesma coisa aqui ao lado direito, aqui que é o rótulo de dados que vai aparecer na legenda devedor e pago. Então eu clico aqui em editar, ao lado direito, e vou clicar ali, ó, em devedor, seguro o Ctrl no meu teclado e aqui ao lado direito eu vou clicar em pago. Pressiono OK, OK novamente e está aqui o meu gráfico que mostra o percentual de saldo devedor e saldo que está pago foi criado. Então veja que aqui embaixo eu tenho exatamente essa legenda, devedor e pago, tá? Vou reduzir o tamanho do gráfico e vou posicionar aqui para que a gente não se esqueça. Tudo bem? E o que a gente está esquecendo aqui, na verdade, é o seguinte, de renomear a tabela dinâmica. Lembra que eu disse lá atrás que o interessante é que a gente faça essa nomeação da tabela? Então, vou clicar aqui nessa tabela de total por categoria, ó. Aqui onde eu estou passando o mouse, vou lá na guia análise de tabela dinâmica e aqui ao lado esquerdo na primeira opção, vou mudar o nome aqui, ó. Vou colocar total por categoria. Total por categoria. Pressiono Enter, beleza. Aqui eu vou clicar aqui nesse saldo devedor que nós utilizamos para criar o gráfico de pizza. Análise da tabela dinâmica lá em cima, na guia, e lá ao lado esquerdo, tabela dinâmica, vou renomear, vou colocar o nome saldo devedor, gráfico de pizza. Mais para frente eu vou te mostrar a importância de fazer isso aqui, você vai entender. Vou clicar aqui no saldo pago, guia análise de tabela dinâmica, vou acessar a primeira opção lá ao lado esquerdo, vou renomear, colocar aqui saldo pago gráfico de pizza. Tá lá, pressiono Enter, perfeito. Voltando aqui no meu gabarito, eu tenho logo abaixo o total de gastos por categoria. É esse gráfico aqui de barras, que mostra o total que eu tive de gastos ali em cada categoria. Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, o mês de março, enfim, qualquer um dos meses, ele vai mostrando para mim. Então, uma breve análise aqui, ó. Janeiro, com faculdade, teve um gasto de 1.815. Em fevereiro, com faculdade, ó, teve um gasto menor, de 930. Em março, por exemplo, faculdade teve um gasto de 1.912. Ou seja, ele mostra aqui automaticamente exatamente esses dados. Perfeito?
Então, deixa eu voltar aqui para a tela normal. Não se preocupe que essa tela cheia eu vou te mostrar como você faz, tá? Caso você não saiba. Mas a princípio, então, vamos criar esse gráfico de total por categoria, um gráfico de barras. Lembrando que o gráfico de cima ali é a média por categoria. Agora nós vamos fazer o total por categoria, que segue a mesma lógica dessa tabela dinâmica aqui, ó. Vamos colocar em linhas todas as categorias e o valor aqui ao lado. Perfeito? Deixa eu só voltar aqui. Aqui no nosso gabarito, aliás, ele mostra a média por categoria. Aqui nós criamos o total por categoria. Então, vou te mostrar um detalhe muito importante agora. Ó. Vou clicar aqui nessa tabela, botão direito, mostrar a lista de campos, para ele retornar esses campos da tabela dinâmica. E olha só, aqui em soma do valor, ó, em soma do valor, tirei aqui a minha imagem para você visualizar. Aqui em valores, eu vou clicar na seta, configurações do campo de valor. E olha só, eu tenho várias opções. Dentre elas, eu vou escolher essa aqui, ó, média. Clique em OK. Agora sim. Agora eu tenho a média exatamente aqui do que eu mostrei aqui nesse primeiro gráfico no nosso gabarito, tá? Então, se eu tenho uma média, eu posso fazer o seguinte, ó, selecionar essas médias, guia página inicial, aqui ao lado direito, nesse grupo de número, eu posso reduzir as casas decimais, para que eu ganhe espaço ali no gráfico, tá? Então, só cliquei aqui, reduzir as casas decimais, tá lá, agora está correto. Então, vamos criar o total por categoria. Vou voltar na minha base de dados, guia, inserir, tabela dinâmica, a tabela intervalo, e vou criar, então, o total por categoria aqui na frente. Ó. Vou escolher essa célula, Enter 2 vezes, tá lá. Deixa eu só aumentar o espaço aqui da minha planilha. Opa, deixa eu voltar. Aqui, ó. Então, aqui em cima eu tenho os campos da minha tabela dinâmica e agora eu vou montar o total por categoria. Então, vou pegar a categoria, arrastar aqui para linhas e aí ele listou todas as categorias aqui em linhas para mim. Agora eu vou nos campos da tabela dinâmica, pego o valor e arrasto aqui para valores. Automaticamente ele já puxa a função soma, ó. Já puxou a soma aqui em cima. Então ele está somando o total que eu tive em alimentação, combustível, despesa com veículo e as demais. Vou fazer a mesma situação que eu te mostrei anteriormente, ó. Clico na seta, vou desmarcar essa opção de vazio, OK, e vou tirar esse total geral. Como que eu tiro esse total geral? Te mostrei umas 2 vezes já. Clico aqui dentro, acesso a guia design, lá em cima, guia design, e lá no canto esquerdo, superior esquerdo, canto superior esquerdo, na segunda opção, totais gerais. Vou clicar aqui em desabilitado para linhas e colunas, e olha só, ele tirou aqui para mim. Deixa eu confirmar aqui, nós temos o gráfico de barras. Então, é esse gráfico que eu vou criar agora. Guia inserir, eu vou fazer mais rápido aqui, daqui para frente os gráficos, porque eu te mostrei já como faz isso, tá? Volta o vídeo para que você reveja depois e entenda melhor. Então, ó, guia inserir, gráfico de barras, vou inserir os dados, aqui, OK, vou colocar a minha fonte e tá lá, tem um gráfico aqui de barras mostrando o total gasto por categoria. Deixa eu aumentar aqui, Ctrl+B para salvar esse arquivo, para que eu não perca o meu trabalho, tá bom?
Volto aqui na opção do dashboard e veja que eu tenho total gasto por mês. Esse gráfico aqui é muito bacana. Olha só, de janeiro a dezembro, ele está mostrando o total que eu tenho de gastos em cada mês. Então, se eu selecionar, por exemplo, combustível, ó, lá em cima, naqueles botões, ó, combustível, olha só, o gráfico mudou. Ele está me mostrando que em janeiro eu tive um gasto total de R$ 1.431 com combustível. Em fevereiro caiu total, ó, R$ 131 em fevereiro. Em março, 1.380 e assim por diante. Se eu clicar com despesa de veículo, faculdade, lazer, vestuário, o gráfico me mostra exatamente o valor que eu gastei de janeiro a dezembro. Então veja como é poderoso aqui essa análise em dashboard que eu estou mostrando aqui. Perfeito? Vou voltar então para a minha análise. Eu vou criar esse gráfico de colunas. Vou acessar a minha base de dados, né? E inserir tabela dinâmica. Lembrando que eu vou fazer mais rápido, porque eu já te mostrei isso. Então, vou colocar minha tabela dinâmica aqui. E eu quero a opção de meses agora em linhas. Por quê? Olha só, eu listei todos os meses aqui em linhas. E agora eu pego o valor e arrasto para valores. Agora eu tenho o total que eu gastei em cada mês. Perfeito? Lembrando que o botão de categorias, de meses, eu vou te mostrar como criar. Mas vamos seguir a lógica aqui. Vou tirar esse total geral. Fazer aqui mais rápido. Tá lá. Então, janeiro a dezembro, o total de gastos que eu tive. Vou inserir o gráfico de colunas, guia inserir na opção de gráficos, gráfico de coluna, ó, a primeira opção aqui, coluna agrupada. Vou selecionar os dados, botão direito, selecionar dados, aqui ao lado esquerdo adicionar, vou adicionar minha série de dados de janeiro a dezembro, tá lá. E agora o nome dos meses. Seleciono aqui. Ok, e o meu gráfico de total de gastos por mês está feito. Vou posicionar aqui, salvar e vamos passar para o próximo gráfico. Esse gráfico aqui de percentual gasto por mês, um gráfico de linha que eu vou te mostrar como deixar nesse visual aqui, tá? Ele não é assim da forma padrão. Então, conforme eu escolho lá, ó, as categorias, o gráfico de linha, ele vai mostrando o percentual que eu tive em cada, a participação que eu tive em cada mês. Então, olha que legal. Selecionei lazer, ele mostra que os meses que eu tive uma participação maior de gastos com lazer foi ali, ó, em maio, junho, julho e depois lá em outubro, 11%. Tudo bem? Então, vou voltar aqui na minha análise e vou criar esse gráfico. Basicamente, vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Janeiro a dezembro e o valor total. Porém, com uma diferença. Ó, vou acessar guia dados, guia inserir, tabela dinâmica. Vou colocar essa tabela dinâmica nessa célula aqui na frente. Tá lá, vou aumentar aqui a minha planilha. Opa, foi muito. Tá aqui. Então, vou colocar aqui meses em linhas e vou inserir o valor aqui no campo de valores. Só que aqui no campo de valores, eu vou clicar aqui nessa seta, lá embaixo, em configurações do campo de valor. Deixa eu só arrastar essa tabela para cá, para você visualizar. Aqui em valores, na soma de valor, eu vou clicar nessa seta, vou ter essa opção aqui, ó, configuração do campo de valor. Clico aqui
E agora eu quero uma média, ó, uma média. Clico aqui, fecho, tá aqui. Eu tenho, aliás, não é a média, perdão, deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, para mim pegar esse percentual que eu vi aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar exatamente esse valor aqui de janeiro nas células aqui do lado, ó. Então, o que eu faço? Ó, clico aqui do lado, sinal de igual, vou digitar a célula Z2, Z de zebra, numeral 2. Pressiono Enter, ele puxou exatamente esse valor aqui. Por que eu fiz isso? Eu não consigo fazer essa análise de percentual puxando direto aqui de dentro da tabela. Então eu tenho que colocar essa referência do lado de fora, tá? Então eu clico 2 vezes aqui, ele vai puxar todos os dados para baixo, enfim. E agora eu faço o seguinte, eu preciso, para pegar esse percentual, eu preciso comparar o valor que eu gastei em janeiro com o total que eu tenho aqui, ó, na célula E2, célula E2. E a mesma coisa, para mim fazer algum cálculo com esse valor que está na célula E2, sendo que ele se encontra dentro de uma tabela, eu preciso, de certa forma, inserir esse valor aqui para fora. Então, vou digitar igual E2, pressiono Enter e está aqui, ó. Aqui se encontra o valor total, vou colocar até em moeda, valor total de gastos. E agora eu comparo esse valor total de gastos com essa coluna aqui que eu acabei de te mostrar. Vou colocar como moeda, perfeito? Eu vou só tirar esse total geral, então guia design, totais gerais desabilitado. Então tá lá, apago esse último valor. E agora, aqui ao lado, eu vou fazer o cálculo do percentual. Então, antes de mais nada, eu vou selecionar todas essas células, guia página inicial, e aqui ao lado direito, no grupo de números, eu vou clicar nessa opção de percentual. Ó. Já vou deixar formatado as células ali em percentual. Digito igual, clico aqui no valor de janeiro, dividido pelo valor total de fatura, tá? Só que aqui nesse valor total de fatura eu vou pressionar F4 para trancar essa célula, porque eu vou puxar esses valores aqui para baixo. Então, quando eu arrastar a fórmula para baixo, esse valor de total ele vai ficar fixo, ou seja, ele não vai pegar essas células aqui para baixo, perfeito? Então vou arrastar aqui, ó, tá lá, tem o percentual gasto de cada mês, ó. Vou centralizar aqui e agora eu consigo criar exatamente esse gráfico de linhas aqui, ó, que mostra o percentual gasto por mês, tá bom? Então, guia inserir, aqui ao lado direito, eu tenho essa opção aqui, ó, inserir gráfico de linhas ou diária, tá? Vou clicar aqui, escolher essa primeira opção, gráfico de linha. Já te mostrei várias vezes que ele vem assim em branco, tá? Sem nenhuma informação. Clico com o botão direito, selecionar dados, aqui ao lado esquerdo, adicionar. Adicionar nome da série, eu não preciso colocar isso. Vou clicar aqui embaixo, apagar esses dados de valores da série. E aí eu seleciono os valores que eu quero que apareçam no gráfico, que são os percentuais que eu calculei agora. Então, ó, do 12% até lá embaixo, 9%, pressiono Enter. E ao lado direito, ali nos rótulos de eixo, eu vou colocar os nomes dos meses, né? O nome dos meses. Editar, seleciono de janeiro a dezembro, ok, tá lá o meu gráfico
de linha está criado. Lembrando que todas as formatações nós vamos fazer logo mais, tudo bem? Só para você comparar a importância de formatações e chegar nesse nível de dashboard, olha só, eu vou colar aqui o mesmo gráfico de linhas para você entender o potencial que é entender um pouco mais desse tipo de formatação. Olha só, o gráfico original padrão é dessa maneira aqui, ó. E o que nós colocamos no dashboard, ó, exatamente o mesmo gráfico, ficou dessa forma aqui. Legal, né? Então vou te mostrar exatamente como fazer isso. Bom, então a princípio o meu gráfico de linha está criado aqui. Ctrl B de bola para salvar o meu arquivo. E agora deixa eu voltar aqui, nós vamos criar esse gráfico aqui, o último gráfico de parcela mínima e máxima por mês. Aqui está errado, ó. Parcela mínima e máxima por mês. Aqui esse gráfico de linha, ele me mostra a parcela mínima e máxima que eu tive ali por mês, por categoria, tudo bem? Então deixa eu até, esqueci de colocar uma legenda. Então tá aqui, ó. Enfim, essa legenda aqui nós vamos inserir juntos, nós vamos fazer junto, tá? Você vai entender. Bom, então vamos criar esse gráfico aqui. Eu só voltar e vai mostrar por mês o total gasto da parcela mínima e a parcela máxima. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui na minha base de dados, guia inserir, tabela dinâmica, e vou inserir essa tabela dinâmica lá na continuação aqui da minha planilha. Vou colocar aqui nessa célula e tá aqui, ó. Agora eu vou pegar meses e vou colocar em linhas. Ele listou todos os meses nas linhas ali para mim do Excel. Agora eu pego o valor, ó, opção de valor. Na verdade aqui vai ser a parcela, ó. Essa análise aqui não vai ser valor, vai ser valor, porém valor da parcela. Essa opção aqui, ó. Arrasto. Vou colocar aqui em valores e tá lá. Só que eu quero o seguinte, ó, máximo, valor máximo das parcelas, tudo bem? E aí ele vai trazer os valores máximos de cada parcela ali para mim. Deu um errinho aqui em janeiro, porque aqui na base de dados, vou clicar aqui nessa opção, ó, bom, valor máximo. Daqui a pouco a gente verifica essa questão aqui. Vou tirar esse total geral, guia design, totais gerais, desabilitado, tirei, perfeito? E agora eu vou acessar aqui, ó, a guia dados e vou verificar esses valores aqui, para ver se tem algum erro. Aqui, ó. Aqui é só um detalhe, tá, pessoal? Vou clicar aqui em vazias. E olha só, ele tem várias células vazias. É por isso. Vou selecionar, Ctrl menos, ok. Vou voltar tudo aqui. Agora, a minha análise vai dar certo, ó. Botão direito aqui na tabela, atualizar. Beleza. Agora ele puxou o valor máximo aqui de parcela que eu tenho em janeiro, R$216. Tudo bem? Bom, eu posso fazer o seguinte, vou renomear, tá, essa tabela. A gente estava esquecendo isso. Aqui é o total gasto por mês, né? Então eu vou clicar aqui, análise da tabela dinâmica. Olha só, vou colocar aqui, ó, total gasto por mês. Pressiono Enter. Deixa eu ver se eu coloquei um nome nessa aqui. Também não, ó.
valor gasto por categoria, total gasto por categoria, tá lá. Agora eu vou colocar o nome dessa tabela dinâmica aqui também, percentual gasto por mês. Lembrando que para você alterar o nome da tabela dinâmica, ó, clica aqui em cima dessa tabela dinâmica, em qualquer opção, vai lá em cima na guia análise de tabela dinâmica, o seu pode ter algum nome diferente, dependendo da sua versão do Excel, mas não vai fugir muito disso. Análise de tabela dinâmica, lá ao lado esquerdo, tabela dinâmica, tem aqui, ó, nome da tabela dinâmica. Clico aqui, vou colocar aqui, ó, percentual gasto por mês. Pressiono Enter, minha tabela dinâmica está renomeada. Essa última aqui é a mesma coisa. Máximo gasto, parcela máxima por mês. Então clico aqui, nomear parcela máxima por mês, tá bom? Posso selecionar essa tabela aqui, Ctrl C, Ctrl V, para não precisar criar outra, já que agora eu preciso do mínimo de parcela por mês, ou seja, qual é a parcela mais baixa em cada mês. Então, só vou mudar o seguinte, ó, aqui no campo de valores, vou selecionar configurações do campo, vou colocar o mínimo, ó. Mínimo, ok, tá lá. Agora ele está mostrando aqui, porém com várias casas decimais. Seleciono todas, guia a página inicial e aqui nessa opção aqui, ó, diminuir casas decimais, eu vou deixar somente dessa maneira aqui. Vou selecionar aqui em máximo também, guia a página inicial e vou reduzir, na verdade vou reduzir somente essa aqui, tá lá, perfeito? Então eu tenho aqui o máximo de parcela de cada mês, o valor máximo da parcela de cada mês e um mínimo, tudo bem? Bom, o mínimo aqui deu bem baixinho porque eu utilizei dados fictícios, tá? Dados aleatórios ali para criar essa base de dados, mas não se preocupe com isso. Então, a princípio, eu vou renomear também essa tabela aqui. Vou colocar aqui, ó, valor mínimo por mês. Pressiono Enter, está renomeado. Agora eu vou criar exatamente esse gráfico aqui, ó, o gráfico com duas linhas que me mostra exatamente a situação que eu acabei de te explicar. Ó, se eu clicar lá em cima nos botões em combustível, por exemplo, o gráfico vai alterar. Ele vai me mostrar no azul ali qual é a parcela máxima que eu tive em janeiro, por exemplo, ó. Tá bem pequeno aqui, mas eu tive R$ 67,00 de gastos em janeiro e a parcela mínima foi R$ 24,00 em janeiro. Em março, por exemplo, teve uma parcela máxima, R$ 369,00 em março e a mínima foi de R$ 20,00. Isso considerando combustível, tá? Se eu clicar lá em faculdade, lazer, vestuário, o gráfico vai alterar também, mostrar essas duas informações. Então é isso que nós vamos criar agora. Então deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, guia inserir, gráfico de linha, essa primeira opção. Botão direito, selecionar dados, adicionar, e aí eu vou adicionar essa primeira série aqui, ó. Então veja que a linha já apareceu ali. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui na série novamente, editar, e aqui em nome de série, aí você pode clicar aqui, ó, máximo valor das parcelas, ok.
para identificar, tudo bem? Agora eu vou clicar em adicionar novamente. Aqui em valores da série eu vou apagar e vou escolher o mínimo, que é essa aqui, ó. Pressiono Enter, OK. Esqueci ali de marcar o nome da série, vai ser mínimo. E tá aqui. Ao lado direito nós temos, como eu disse várias vezes para você, o eixo horizontal. Então clico em editar, seleciono de janeiro a dezembro, OK, e tá lá. Meu gráfico está criado, ó, exatamente dessa maneira aqui. Veja que o segundo gráfico, que são os valores mínimos, fica bem abaixo ali, quase não tem nenhuma evolução, porque os valores aqui são bem inferiores, tudo bem? Bom, feito isso, eu vou salvar o arquivo aqui e nós vamos então montar o nosso dashboard, finalmente montar o nosso dashboard aqui. Lembra que nós criamos então essa opção aqui desse cartão, ó, esse cartão. E aqui no dashboard, no nosso gabarito, nós temos aqui o título, ó, valor em aberto, e aqui embaixo, total de gastos. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, guia inserir, vou pegar essa opção de formas, vou escolher esse retângulo e vou desenhar ele aqui, ó, mais ou menos assim. Perfeito? Se eu voltar aqui, eu tenho um roxo como fundo, então eu posso página inicial, aqui em preenchimento das cores, eu posso escolher, pode ser esse roxo, então eu vou digitar aqui, ó, valor em aberto e o outro total de gastos. Então eu vou digitar valor em aberto, você centralizar e alinhar isso aqui. Então, ó, vou clicar fora, clico nessa forma, guia página inicial, ao lado direito, no grupo de alinhamento, eu escolho essas duas opções aqui, ó, para alinhar, beleza? Seleciono a opção de negrito, vou aumentar um pouco essa fonte, assim tá bom. Agora eu vou pressionar Ctrl C, Ctrl V, vou arrastar aqui para baixo, ó, valor em aberto, e aqui vai ser total de gasto. Então, 2 cliques aqui para selecionar total de gasto. Então, deixa eu só, não salvou, deixa eu só apagar. Total de gastos. Tá lá, total de gastos. Agora, nessa opção aqui, nessa forma que eu criei em branco, nessa caixa de texto, eu vou clicar nela, vou lá na guia forma de formato, na última opção lá em cima, e aqui em preenchimento da forma, eu vou deixar aqui, ó, sem preenchimento. Aqui em contorno da forma, eu vou clicar na seta, escolher sem contorno. Quando eu clico fora, olha só, parece que não tem nada ali dentro. Mas se eu clicar, eu vejo o contorno ali da seleção da minha forma. Perfeito? A mesma coisa eu faço com o de baixo aqui, ó. Seleciono, guia forma de formato, e agora eu não preciso clicar na seta para selecionar as opções. Eu tenho, a última coisa que eu fiz foi deixar sem preenchimento, então eu só clico aqui, ó, no balde de tinta e nessa canetinha aqui, ó. Porém, eu tenho que deixar selecionado, tá, pessoal? Ó, na caixa de texto, lá na imagem, veja que se eu deixar dessa maneira, com o cursor piscando, eu não consigo alterar as cores. Então, o que eu faço? Clico aqui, ó, na bordinha, nessa linha preta, até que esse cursor que estava piscando suma. Feito isso, eu acesso a minha guia forma de formato e agora sim eu consigo deixar aqui sem o preenchimento, ó. Deixa eu só clicar aqui. Beleza, agora deu certo.
eu arrastar isso aqui, ó, veja que ele ficou transparente. Tudo bem? Então deixa eu posicionar aqui. Tá lá. O que eu quero agora? Valor em aberto e o total de gasto. Tá? Então eu vou acessar a minha análise, onde eu tenho o valor em aberto e o total de gastos aqui. Eu tenho aqui, ó, o valor em aberto tá aqui, ó, 32.806. Porém, como está aqui dentro dessa tabelinha, eu preciso colocar esse valor para fora para que eu possa acessá-lo, tá? Então ele está aqui na célula B4, vou digitar aqui ao lado igual B4, tá lá, 32.806. Vou pintar aqui e formatar como moeda. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, valor em aberto. Clico aqui dentro da minha caixa de texto e vou acessar a minha guia, a minha caixa de fórmulas lá em cima, ó, aqui em branco, onde eu estou passando o mouse. Clico aqui, digito igual, volto na análise e vou clicar aqui, ó, 32.000, pressiono Enter, ele ficou maior aqui, eu vou reduzir um pouco a fonte, tá lá. Agora sim, ele apareceu, ó. Vou colocar uma fonte branca, negrito, tá lá, meu valor em aberto, 32.806. Perfeito? Agora eu vou colocar aqui embaixo o total de gasto. Fazer a mesma coisa. Selecionei aquela caixinha, vou ali em cima, na guia de fórmulas, clico ali, sinal de igual, total de gastos. Vou lá na análise e clico aqui, ó, 66.026. Pressiono Enter, vou só alinhar, centralizar, tá lá. Deixa eu voltar aqui, uma fonte preta em negrito. Então, negrito, fonte preta, vou deixar esse tamanho mesmo. Tudo bem? Então, veja que o nosso dashboard está iniciando ali com todas essas formatações. Vou salvar o meu arquivo e vou fazer o seguinte. Então, nós temos aqui média por categoria. Vou te mostrar como criar essa parte aqui. Então, vamos lá. Vou acessar aqui dashboard, guia inserir. Aqui em formas, eu vou pegar essa opção aqui, ó, retângulo. Vou desenhar ele mais ou menos assim. Vou voltar aqui no gabarito. Tem um espaço aqui. Eu vou colocar mais para o lado direito. Então, vou colocar aqui. Colocar mais ou menos aqui. Vou selecionar todas essa parte aqui, ó. Vou clicar aqui na caixa de texto, tá? E vou reduzir um pouquinho. Aliás, eu vou clicar aqui na caixa de texto. Deixa eu só ver por que não está dando certo aqui, ó. Tá aqui. Vou fazer o seguinte, pessoal, ó. Vou clicar aqui na caixa de texto, segurando o Ctrl no meu teclado, eu vou clicar na imagem. Ainda segurando o Ctrl, eu clico na segunda caixa de texto e na próxima imagem. Selecionei tudo. Agora eu vou arrastar aqui para baixo. Arrastar aqui para baixo. Ficou aqui de fora o valor de total de gastos, então vou colocar novamente aqui. Tudo bem? Tá lá, ó. Arrastei aqui para baixo porque um pouco mais acima nós vamos colocar isso aqui, ó. Esses botões que vão funcionar, vão ficar de forma dinâmica com os gráficos, tá bom? Então, aqui eu vou clicar, escolher uma forma de preenchimento, eu vou colocar esse roxo, esse último roxo aqui, ó, escuro. Média por categoria. Então tá lá, ó. Média por categoria. E agora, veja que se eu tentar centralizar isso aqui, ó, guia página inicial,
clicar aqui nesse quadradinho, ele vai alinhar totalmente ali para mim. Tudo bem? Se eu clicar em negrito, ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu preciso selecionar a forma, ou seja, o cursor parou de piscar, aí se eu selecionar negrito, eu consigo realmente colocar toda a frase em negrito. Vou aumentar um pouquinho a fonte 14, está lá, média por categoria, que é esse gráfico aqui, ó, o gráfico de barras. Na minha análise, eu vou pegar esse gráfico de barras, eu vou colar aqui embaixo, tá? Nós vamos formatar tudo bonitinho daqui a pouco. Depois eu tenho o gráfico de pizza, que é o devedor versus pago. Então o que eu faço? Eu venho aqui, vou pegar esse gráfico de pizza, Ctrl C, Ctrl V, e vou posicioná-lo aqui. Clico aqui nessa caixa de texto, Ctrl C, Ctrl V, para não precisar fazer outra. Eu vou digitar aqui, ó, devedor versus pago. Perfeito? Tá lá, devedor versus pago. Então tá aqui o meu gráfico. Depois aqui logo abaixo eu tenho o total gasto por categoria. Então vamos lá. Total gasto por categoria é esse gráfico aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, vou posicioná-lo aqui embaixo. Vou copiar aqui a caixa de texto, o título. Total gasto por categoria. Tá lá. Meu próximo gráfico é o total gasto por mês, é um gráfico de colunas. Nós fizemos e ele se encontra aqui ao lado, ó. Gráfico de colunas. Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui. Então um pouco. Vou copiar aqui o texto. Total gasto por mês. Não se importe com a escrita aqui, tá? É somente para te mostrar. Porém, logicamente, no seu arquivo você vai caprichar aí nessa parte, tudo bem? Bom, o próximo gráfico é o gráfico de linha que mostra o percentual, esse percentual aqui por mês, com base nos dados, nas categorias que eu escolho, né? Esse percentual aqui. Então, ele está aqui ao lado, esse gráfico aqui, Ctrl C, Ctrl V. Está aqui o meu gráfico de linha. Vou posicioná-lo aqui. Mais uma vez, copiar essa caixa de texto. Então, percentual gasto por mês. Está aqui, ó. Percentual gasto por mês. Meu próximo gráfico e último gráfico do dashboard vai ser a parcela mínima em comparação com a parcela máxima, que é esse gráfico de linhas aqui, ó, com duas linhas que nós fizemos por último. Ctrl C, ele vai ficar logo aqui embaixo. Então, Ctrl V, vou até arrastar um pouco mais. Tá lá. Vou copiar o título, posicioná-lo aqui, ó, vou arrastar na largura do gráfico, 2 cliques e parcela mínima versus parcela máxima. Perfeito? Então, posicionei os gráficos ali, os títulos, e agora nós vamos começar toda a formatação desse dashboard para deixar exatamente assim. Mas antes, vamos criar então esses botões aqui, ó, onde eu tenho categoria, onde eu tenho os meses. Tudo bem? Para isso,
nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui na análise que eu tenho aqui, eu vou clicar em qualquer uma delas, qualquer uma dessas tabelas, pode ser nessa primeira, eu vou acessar a guia análise de tabela dinâmica, escolher essa opção aqui, ó, inserir segmentação de dados. Eu quero mês, então vou selecionar um mês e a categoria. Clico em OK, olha só, eu tenho aqui o mês e a categoria. Segurando o Ctrl, eu vou clicar na categoria, vou selecionar os dois, Ctrl C para copiar, vou acessar o meu dashboard e aqui eu vou clicar aqui, ó, nesse espaço em branco, Ctrl V, tá lá, já colei aqui os dois gráficos, tudo bem? Para formatar isso, como que eu faço? Eu vou selecionar um deles, vou lá na guia segmentação, naquela última guia lá em cima, ó, segmentação, e aqui eu já tenho esse formato de roxo, ó. Se eu clicar aqui, ele já vai estar disponível para mim, tá? Porém, caso o seu não esteja, você pode, enfim, vasculhar isso aqui para você aprender. Eu vou te mostrar como fazer, tá? Provavelmente o seu esteja outras opções, você seleciona uma delas, clica com o botão direito, ó, lá em cima, clica com o botão direito, você vai ter essa opção aqui de duplicar. Clique em duplicar, OK. E aí, veja que o roxo, esse roxo mais clarinho aqui, ó, ele duplicou. Veja que ele está ali na frente também. Então, se eu clicar com o botão direito no roxo padrão, que era o primeiro que eu tinha escolhido, veja que aquela primeira opção ali em cima, modificar, não está disponível. Porém, se eu clicar no outro, que eu dupliquei, com o botão direito eu tenho a opção modificar disponível para mim. Vou clicar em modificar e aqui eu tenho várias opções para escolher, ó. Segmentação de dados inteiras, eu posso selecionar, que é o conjunto todo ali, guia formatar, e aqui em preenchimento eu posso escolher, por exemplo, um roxo, esse roxo aqui. Se eu clicar em OK, ó, olha o que vai acontecer. Vai deixar todo roxo ali, aquela opção para mim. Posso voltar lá em cima, botão direito, modificar, e aqui em cabeçalho, ó, formatar, eu posso deixar um roxo mais clarinho. Porém, aqui na fonte, ó, guia fonte, posso deixar um roxo mais claro. OK, OK. Olha só, ele mudou ali em cima. Enfim, você pode ir brincando com curiosidade para que você entenda um pouco disso, tá? Não vou fazer aqui agora porque vai gastar muito tempo. Eu acredito que te mostrando isso aqui você conseguiu entender, perfeito? Aqui eu já tinha feito, então eu vou selecionar aqui a cor que eu já tenho disponível, tá lá, ó, o meu gráfico, tudo bem? Bom, se eu acessar aqui a cor de fundo que eu coloquei nesse dashboard, é esse roxo aqui, ó. Acho que de repente esse penúltimo roxo aqui, ó, ameixa escuro, tá? Então eu vou acessar aqui. Vou selecionar essa área aqui do gráfico, mais ou menos essa área aqui, até aqui embaixo, tá bom. Acesso ao balde de tinta e vou colocar esse roxo aqui, ó. Tudo bem? Então veja que o meu gráfico, o meu dashboard está ganhando forma de acordo com o meu gabarito que eu tenho aqui, tá bom? Bom, essas caixinhas aqui, a segmentação de dados, ela está muito grande, a fonte está um pouco exagerada. Como que eu faço para alterar isso? Vou clicar em uma delas, vou clicar fora primeiro, clico em uma delas, lá em cima, na segmentação de dados, ao lado direito eu tenho altura, largura e largura novamente. Se eu clicar aqui na seta para reduzir, veja o que vai acontecer, ó. Ele vai reduzir e eu posso ajustar aqui da melhor maneira possível que me atenda, ó. Veja aqui chegou, está no limite. Aqui no mês a mesma coisa, ó.
Vou reduzir até da maneira que eu quiser. Ó, vou deixar assim. E aqui do lado também vou reduzir mais um pouco. E olha só como vai ficar. Perfeito? Aqui no meu gabarito eu deixei duas colunas dos meses. Como que eu faço isso? Ó, com os meses selecionados aqui, guia segmentação, e aqui eu tenho essa opção aqui, ó, de colunas. Posso selecionar quantas colunas eu quiser, ó. Se eu selecionar 4 colunas, vai ficar assim. Mas eu vou deixar 2 somente. Vou reduzir o tamanho e posicionar essa tabela aqui ao lado, tá bom? Deixa eu só puxar esses gráficos um pouco para cá. Agora sim. Então vou posicionar aqui, posicionar a categoria aqui também. Deixa eu só pegar esse valor aqui, ó, que saiu. Ele está aqui em fatura, em valor em aberto. Tudo bem? Então, categoria. Categoria eu vou fazer um pouco diferente agora. Ó. Segmentação, vou deixar 2 colunas também, tá? 2 colunas aqui e 2 colunas para o mês. Vou alinhar aqui, ó, para ficar certinho. Tá lá, tem os meses e a categoria. Só que a categoria eu tenho que aumentar um pouco para que a palavra fique visível. Então tá aqui, ó. Aumentei um pouco. Tá lá, alimentação, despesa, lazer, todas as outras. Posso até deixar mais largo ainda. Bom, vou deixar assim. Porém, se eu quisesse uma coluna só, ó, clico ali, segmentação, posso deixar uma coluna somente. Aí eu vou ter essa barrinha aqui ao lado para rolar. Ou eu posso deixar 2 colunas da maneira que eu fiz aqui agora. Perfeito? No meu gabarito, ele está somente em uma coluna. Bom, então vamos começar aqui a formatar esse gráfico, tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar o meu zoom aqui no Excel, aqui no canto inferior direito, onde aparece o horário e data aí do seu computador, veja que tem um zoom. Eu vou deixar em 100%, tá? Então vou deixar esse zoom em 100%. E lá em cima, na guia exibir, eu vou desmarcar ali, ó, barra de fórmulas e títulos. Desmarquei barra de fórmulas e títulos, e ao lado direito, lá no final, lá no canto superior direito, eu tenho uma setinha ali, ó, opções de exibição da faixa de opções. Clico ali, vou ter modo de tela inteira, e olha só, o Excel vai ficar como um sistema em modo de tela inteira. Aqui eu consigo dimensionar o tamanho mais ou menos ali dos meus gráficos, ó. Então, consigo ir brincando aqui com o tamanho do gráfico que eu quero deixar. Então, vou posicionar mais ou menos assim. Ó, vou posicionando aqui o meu gráfico e as caixas de texto também. Perfeito? Então, vou deixar mais ou menos assim. Aqui embaixo, eu vou pegar esse gráfico de linha e posicioná-lo aqui nesse limite. Vou arrastar, puxar um pouco para cima e posicionar o título também. Ó. Posicionei aqui. E aqui, o total de gasto por categoria, eu vou aumentar um pouco esse gráfico, arrastar ao lado. Tá lá, ó. O título também, vou posicionar aqui. E tá feito. A mesma coisa com esse segundo gráfico. E aí eu posiciono o título e aumento um pouco mais aqui. Mesma coisa aqui,
Sei que é um pouco chato, mas necessário para que você fique com um dashboard bem visual aí e apresentável. Então vou arrastar aqui. Olha só, o meu gráfico, o meu dashboard está ficando bem legal. Acredito que você esteja curtindo aí, hein? Muita coisa para aprender e muita coisa válida aí para o seu dia a dia. Ó, vou posicionar mais um pouco esse gráfico. Vou deixar ele aqui e vou fazer a mesma coisa com o anterior. Vou aumentar um pouco aqui esse título. E olha só, o formato que o meu dashboard está ficando bem bacana, hein? E agora, para mim voltar essa tela, eu vou fazer o seguinte, olha só. Clico naqueles 3 pontinhos lá em cima, ele vai reexibir o cabeçalho. Aí eu volto naquela seta no canto superior direito e escolho ali, ó, sempre mostrar faixa de opções. Aí eu volto na guia exibir, vou marcar barra de fórmulas e títulos e tá lá. Posso deixar aqui no zoom de 100% mesmo, aliás, eu vou reduzir esse zoom para visualizar o gráfico o dashboard por inteiro, tá aqui. Bom, então vamos colorir aqui, fazer uma parte bem importante, bem visual, que são as cores, né? Esse sombreamento aqui dos gráficos, esse visual aqui bem profissional. Para isso eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui no gráfico, nessa maior área, olha só, veja que ele selecionou aqui de fora a fora. Vou lá na guia formatar, aquela última guia lá em cima, e vou clicar aqui, ó, preenchimento da forma, sem preenchimento. Essa linha em branco, ó, vou selecionar uma delas, ela vai marcar todas. Aliás, aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Aí, ó, selecionei as linhas, vou pressionar Delete, tá lá. Essa linha de eixo aqui, ó, que tá de forma vertical, eu vou clicar no eixo, clico com o botão direito, lá embaixo, formatar eixo. E aí, eu vou escolher aquele baldezinho de tinta, e aqui embaixo, em linha, eu vou marcar sem linha. Se eu clicar fora, olha só, tirou a linha, ficou bem melhor para mim. Ali no título do gráfico, ó, vou clicar, deletar, vou clicar nesse eixo, guia página inicial, vou deixar uma fonte branca. Lá embaixo, naquele eixo lá, eu vou deletar também. E agora eu vou inserir um rótulo de dados. Clicando nesse sinal de mais, eu tenho aqui, ó, rótulo de dados. Clico nesse rótulo de dados e vou selecionar a opção ali de uma cor branca, perfeito? Porém, veja que o meu gráfico ele ficou com esse contorno em branco aqui, ó. Como que eu faço para tirar? Clico aqui em cima do contorno, exatamente em cima, ele vai marcar toda a área. Eu acesso a guia formatar, clico aqui em contorno da forma e marco essa opção sem contorno. Clico fora, olha só, agora sim ele tirou essa opção. Porém, veja que fica um pouco vago, né, dessa maneira. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar a mesma cor que eu inseri aqui no fundo. Então, para isso, faço basicamente a mesma coisa. Seleciono aqui, guia, formatar, preenchimento da forma. Vou colocar esse roxo, pode ser esse terceiro roxo aqui, ó. Esse roxo mais clarinho aqui. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa com os próximos gráficos, tá? Então, vou fazer mais rápido. Ó, seleciono o gráfico, vou acessar a guia preenchimento da forma, seleciono aqui, vou clicar nesse gráfico de pizza e tirar o contorno, e tá lá. Agora, a mesma coisa com os outros, ó. Vou tirar essas linhas, delete, delete, vou deletar o título, lá embaixo também, aquele rótulo, tá lá. Agora, guia formatar, preenchimento da forma, vou tirar essa linha do eixo horizontal, balde de tinta, sem linha, e tá lá.
tirei aqui, vou inserir, vou tirar esse contorno aqui, vou inserir o rótulo de dados, ó, tá aqui o rótulo de dados, e aqui a mesma coisa, ó, vou clicar no título, delete, clico nesse eixo aqui, delete, clico nessas linhas que estão aparecendo aqui, ó, para selecionar todas, delete, clico lá embaixo, qualquer um dos meses, vai selecionar. E aí eu clico mais uma vez, porém com o botão direito e acesso à última opção, formatar eixo. Aí eu venho aqui no balde de tinta e lá embaixo na opção de linha, marco sem linha, clico fora e olha só, deixou sem linha. Seleciono o gráfico, venho nesse sinal de mais, escolho aqui rótulo de dados, vai mostrar ali os valores, seleciono mais uma vez, vou colocar o preenchimento roxo. E a mesma coisa com esse outro gráfico aqui, ó. Vou fazer mais rápido, porque eu já te mostrei exatamente como faz isso. Então, selecionei ali, delete, o eixo, balde de tinta, sem linha, tá lá. Vou selecionar aqui a cor de fundo. Aliás, aqui ó, vou selecionar tudo, o conteúdo, cor de fundo. E aqui eu vou te mostrar um detalhe muito importante, ó, sem contorno, tá? Vou deixar esse aqui, ó, sem contorno também, e aquele em cima também sem contorno. E agora, nesse gráfico de linha, eu vou te mostrar um detalhe bem importante aqui. Vou clicar nesse sinal de mais, rótulo de dados, porém eu vou escolher essa setinha aqui, ó, rótulo de dados, mais opções, tá? E aqui em cima eu tenho algumas opções aqui do rótulo de dados, ó. Eu vou pegar, deixa eu só voltar aqui, eu vou clicar no rótulo de dados com o botão direito, lá na última opção formatar rótulo de dados, eu tenho já em percentual, na verdade. Então, esse aqui eu não vou precisar alterar, tá? Só vou colocar um negrito ali, ele já está normal. Porém, para mim deixar esse visual melhor, mais suave aqui dessa linha, eu vou clicar com o botão direito na linha, formatar série de dados, a última opção. Aqui nesse balde de tinta, eu vou rolar até aqui embaixo. Veja só, no balde de tinta eu rolei até aqui embaixo nessa última opção, linha suavizada. E olha só como ficou bem mais legal ali a linha desse gráfico. Então, voltei aqui, eu vou fazer a mesma coisa com esse gráfico aqui de baixo. Seleciono, vou tirar essas linhas de grade aqui, vou tirar a linha do eixo ali embaixo e vou clicar com o botão direito em cima da primeira linha, a linha azul, formatar série de dados, vou clicar nesse balde de tinta, lá embaixo na última opção, linha suavizada. Aqui na linha laranja a mesma coisa, ó. Clico na linha, formatar série de dados, balde de tinta, linha suavizada e tá lá. E agora, vou colocar uma cor de fundo aqui, só apagar esse eixo também. E a cor de fundo vai ser esse roxo aqui. Vou clicar lá embaixo na legenda dos meses, vou lá na guia página inicial, vou colocar como negrito e aumentar um pouco a fonte desses meses aqui, ó. Vou colocar a fonte 12. E todas as outras fontes eu vou deixar como negrito também e aumentar um pouco essas fontes, ó. Negrito e aumentar ali da melhor forma possível. Negrito, aumentar. E essa legenda do gráfico de pizza também vou aumentar. E tá lá. Aqui no gráfico de pizza eu vou clicar, vou selecionar ele, obviamente, vou clicar no sinal de mais, em rótulo de dados, ó, ele vai puxar o valor em numeral.
Porém, se eu quiser visualizar em percentual, eu clico aqui com o botão direito em cima de algum dos valores, formatar rótulos de dados lá embaixo, e aí eu escolho essa opção aqui, ó, porcentagem, ó. Porcentagem, desmarco a opção de valor, e agora ele está mostrando para mim a opção em percentual. Vou deixar negrito em branco, tá lá. Vou salvar o meu arquivo para continuar trabalhando aqui. E olha só, vamos só colorir esse dashboard com base aqui nesse roxo, azul e cinza e amarelo. Então vou clicar aqui na primeira barra, vou acessar formatar, preenchimento da forma, vou colocar um roxo bem clarinho aqui. Vou voltar em preenchimento da forma e lá embaixo, nessa opção de gradiente, ó, opção de gradiente lá embaixo, eu vou escolher essa sombra aqui, ó. Olha só como trouxe um visual ali mais elegante. Seleciono novamente, vou lá na guia formatar, efeitos da forma, sombra, e vou colocar essa primeira sombra ali, ó. Então, olha só que visual que já deu ali no meu gráfico. Mesma coisa aqui no gráfico de pizza. Clico aqui na pizza, guia formatar, preenchimento da forma, vou escolher aqui um azul. Aliás, eu vou pressionar Ctrl Z, porque se eu quero colorir somente uma parte dessa pizza, uma fatia dela, então eu tenho que dar 2 cliques em cima dessa fatia. Então no laranja ali eu vou dar 2 cliques, aí eu selecionei só ela, guia formatar, preenchimento da forma, agora sim, colorir de azul. Vou voltar em preenchimento da forma e lá embaixo em gradiente, eu vou colocar aqui, ó, essa opção aqui. Aí eu vou selecionar somente o azul mais escuro, preenchimento da forma, vou colocar um roxo, preenchimento da forma, gradiente e vou colorir dessa maneira aqui. Vou só aumentar um pouco essa fonte. E perfeito, tá aqui então a minha formatação do gráfico de pizza, tá bom? Esse outro gráfico aqui por categoria, ó, selecionei, guia formatar, vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, um cinza de repente, esse cinza, guia formatar novamente, gradiente, eu vou colocar isso aqui. Eu vou voltar na guia formatar agora, com esse gráfico selecionado, e aqui em efeitos da forma, eu vou escolher sombra, e essa primeira aqui, ó. Olha só o visual que tá ficando. Bem legal, hein? Tá ficando bacana esse dashboard aqui. Já já nós vamos fazer esses botões aqui todos funcionarem. Perfeito? Bom, próximo gráfico, o gráfico de colunas. Clico na coluna, guia formatar. Vou escolher uma cor, pode ser um roxo mais forte. Volto no preenchimento da forma. Lá embaixo, em gradiente, eu vou escolher aqui, ó, essa opção. Vou voltar ali em cima, a sombra tá lá, escolhi uma sombra. Aqui na linha é diferente, ó. Vou selecionar a linha, guia formatar, porém eu não vou utilizar o preenchimento da forma, vou utilizar o contorno da forma. Ó, contorno da forma, vou colocar um roxo mais escuro, e aí é bacana colocar uma sombra, ó. Efeito, sombra, olha só o visual que fica isso. Bom, finalizando então, vou clicar aqui no último gráfico, vou inserir uma linha amarela aqui, efeitos da forma, uma sombra, e ali na linha laranja eu vou colocar azul. Vou colocar aqui, ó, azul, efeitos da forma, sombra, vou colocar uma sombra também. Perfeito? Então tá aqui o meu dashboard, eu vou aumentar o zoom para 100%, guia exibir, muita atenção, aqui ao lado direito no grupo mostrar, eu vou desmarcar a barra de fórmulas e títulos, vou arrastar aqui para o lado e, ó, modo de tela cheia,
olha só o meu dashboard aqui, muito parecido com o gabarito que eu te mostrei no início, ó. Só falta fazer funcionar isso aqui. Se eu clicar lá em alimentação, combustível, os gráficos não vão alterar. Veja só. Então, o que eu faço? Ó, vou clicar em categoria com o botão direito, conexões de relatório, e aí eu vou ter várias opções aqui, ó. E aqui está o porquê de nós termos renomeado as tabelas dinâmicas. Eu te mostrei, eu te falei da importância disso, exatamente para esse momento. Agora eu preciso conectar a categoria somente nos gráficos que eu quero que se movam de acordo com a seleção da categoria. Então eu quero que se mova, por exemplo, parcela máxima por mês, que é aquele gráfico lá embaixo, sim. Então, vou marcar aqui parcela máxima por mês. Eu quero que se mova o gráfico de percentual gasto por mês. Percentual gasto por mês, sim. Tá aqui, vou marcar também, que é aquele gráfico de linha aqui ao lado. Saldo devedor, gráfico de pizza. Também vou marcar. Saldo pago, gráfico de pizza também. Total da fatura também, total gasto por categoria, total gasto por categoria, deixa eu ver, total gasto por categoria não, olha só o detalhe importante, total gasto por categoria é esse gráfico aqui, ó, de barras. Não faz sentido selecionar um botão de categoria, escolhendo alimentação, por exemplo, e conectar com esse gráfico, por quê? Porque aí o gráfico ele vai ficar somente com a barra de alimentação e todos os outros dados vão desaparecer. Então, esse aqui eu não vou conectar, tudo bem? Não vou conectar esse aqui, ó. Total gasto por mês. Sim, faz sentido selecionar a categoria e me mostrar ali o que eu gastei naquela categoria em todos os meses. Então, marquei ali para conectar. Total por categoria. Total por categoria, não faz sentido conectar aqui, ó. Esse aqui não. Valor mínimo por mês, faz sentido, que é o último gráfico ali. Ok, e olha só a mágica agora, hein? Quando eu clico no botão, olha só os dados mudando, alterando ali e me mostrando todas as informações por categoria aqui no dashboard. E olha só que legal, eu selecionei alimentação e aqui no valor em aberto está me mostrando que na categoria de alimentação eu tenho em aberto R$ 4.319 e aqui o total de gastos em alimentação está sendo de R$ 9.886. Se eu selecionar outras categorias, olha só, os dados também vão alterar, perfeito? Aqui nesse X, nesse filtro, eu posso limpar e voltar todos os dados. E agora vamos conectar o mês aqui, ó. Botão direito, conexões de relatório. Eu quero selecionar o mês e mostrar a parcela máxima por mês, por exemplo. Não, porque eu já estou falando do mês ali, então não faz sentido. Percentual gasto por mês, também não faz sentido conectar. Saldo devedor gráfico de pizza, aí sim, vou conectar. Saldo pago também. Total da fatura também. Total gasto por categoria também, tá? Total gasto por mês não, porque eu já estou analisando meses. Total por categoria, sim, vou conectar. Valor mínimo também. Ok, olha só, quando eu seleciono os meses, ele me mostra também todos os dados, toda a análise funcionando aqui no dashboard. Perfeito? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e tenha sido muito útil aí para você. Me ajuda compartilhando esse vídeo, deixando seu like. Se liga, porque amanhã tem dica nova, vídeo novo de Excel aqui no canal.